tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de ciência e nós iremos falar de alguns componentes do ambiente. Então nós iremos falar sobre ar, luz solar e solo, tá? Iremos começar pelo ar. Então o ar, ele é extremamente importante pra gente, porque nós usamos ele para respirar. Então sem ele não existia vida, né? O ar, ele forma uma camada ao redor da Terra que é chamada de atmosfera. Então, essa atmosfera, ela serve para manter a temperatura da Terra, tá? Então, para de dia não ficar muito quente e para de noite não ficar muito frio. Então, ela mantém a temperatura da Terra mais ou menos na mesma temperatura de dia e de noite, tá? Essa camada, essa atmosfera, ela é dividida em 5 camadas, tá? Que são elas a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então agora nós vamos ver um pouquinho de cada uma. Então a troposfera, ela é a camada da atmosfera que fica mais próxima da superfície da Terra e se estende até uma altura de cerca de 17 quilômetros. Essa camada possui a maior quantidade de gases e nela ocorre a formação de nuvens, da chuva, dos ventos e dos raios. A estratosfera, ela localiza-se logo acima da troposfera e se estende cerca de 50 quilômetros acima da superfície terrestre. Na estratosfera se encontra a camada de ozônio, que nós vamos falar depois, que é uma região rica em gás ozônio que protege a superfície terrestre contra os raios ultravioletas emitidos do Sol. Depois temos a mesosfera, que é localizada acima da estratosfera e se estende até 80 quilômetros acima da superfície terrestre. Depois temos a termosfera, que localiza-se acima da mesosfera e se estende até cerca de 500 quilômetros acima da superfície terrestre. Em seguida, temos a exosfera, uma camada mais externa da atmosfera. Ela se inicia aproximadamente acima de 500 quilômetros e se estende até o início do espaço. E nessa camada a gente encontra a maioria dos satélites artificiais, tá? Então, nós estamos falando do ar. O ar, o que ele é? Ele é uma mistura de gases, tá? De poeira, de vapor de água e de alguns seres vivos que a gente não consegue enxergar, que são microscópios. Essa mistura de gases, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e só 1% de gás carbônico e outros gases. Então, eu disse que na estratosfera nós temos a camada de ozônio, né? Nessa camada de ozônio existe uma concentração de gás ozônio. E essa concentração, essa camada de ozônio, ela é muito importante porque ela bloqueia uma parte, né, dos raios ultravioletas que vêm do Sol, tá? Que são prejudiciais para nós. E também ela impede que aqueça muito a Terra, porque se passassem todos esses raios, ia ficar muito quente a Terra, certo? Mas, nesses últimos anos, né, ocorreu a destruição, está ocorrendo a destruição dessa camada de ozônio. Então, antigamente, nos sprays, né, era usado um gás que a gente chama popularmente de CFC, mas é clorofluorcarbono, e esse componente, ele destruía a camada de ozônio, tá? Então, hoje nos sprays a gente não usa mais esse CFC, né, de spray de desodorante, de repelente, tá? De inseticida, né, utilizava muito esse componente e que não é utilizado mais. Mas também tem outras coisas que causam essa destruição, como a poluição dos carros, né? Então, essa camada, ela tem sido destruída nesses últimos anos, tá? E por isso aqueceu um pouco a Terra. Então, um estudo foi feito, né, que a temperatura média da Terra foi elevada, então está mais quente na Terra por conta dessa destruição da camada de ozônio, tá? O ar, ele pode ser poluído pelas indústrias, pelas queimadas, pelos carros, né, como eu disse agora, e eles eliminam compostos que são tóxicos, são prejudiciais para a nossa saúde, tá? Os carros, eles queimam combustível, então a gente abastece o carro, né, então álcool, gasolina, e para ele funcionar, ele pega esse combustível e ele queima, tá? E aí funciona, gera energia para o carro funcionar. Então, essa queima do combustível, ela é muito prejudicial ao meio ambiente.
tá? E ela solta gases nessa queima, tá? Tanto na queima do combustível no carro, quando ela coloca fogo na mata, né? Essas indústrias que soltam compostos devido à queima na hora de produzir alguma coisa, né? Então, esses gases, tem alguns tipos de gases, né? Que quando vão para a atmosfera, eles são muito tóxicos e eles podem gerar o chamada chuva ácida, tá? Então, a chuva ácida, ela é quando alguns componentes são queimados, né? E ela se junta na nuvem, né? E na hora que vai acontecer a chuva, ela acaba deixando a água ácida. E essa água ácida, ela pode corroer, tá? Alguns objetos, algumas construções. Então, é muito perigoso. Nós vamos falar um pouquinho da luz solar, tá? A luz solar, ela é muito importante para a nossa vida, certo? Sem ela, a Terra seria escura e fria. E a gente não poderia viver aqui, tá? Porque a gente não conseguiria ter vida aqui, não só nós, como a maioria dos animais, né? Então, o sol ele é muito importante para nós, muito importante para as plantas, por exemplo, que elas precisam desse sol para gerar o seu próprio alimento. E as plantas são importantes para os animais que comem, por exemplo, os cavalos que comem a grama, né? Então, ela é fundamental para a vida de todo mundo, certo? Eu disse que o ar, ele ajuda a manter a temperatura da Terra, né? Então, a atmosfera, o ar, junto com a luz solar, ela contribui para manter a temperatura do planeta por um fenômeno chamado efeito estufa. Esse fenômeno é natural, tá? Então, o efeito estufa acontece assim. A luz solar que atravessa a atmosfera aquece a superfície terrestre e o ar atmosférico próximo a ela. Partes da luz solar é refletida e atinge os gases do efeito estufa presentes na atmosfera terrestre. Parte do calor é perdida para o espaço e a parte dele é retida por esses gases, auxiliando na temperatura da Terra, da manutenção da temperatura da Terra, tá? Então, assim que mantém a temperatura da Terra, igual eu disse, para não à noite ficar também muito frio e nem de dia ficar muito quente. É importante também que a gente tome sol todos os dias, tá? Porque o sol, em contato com a nossa pele, né, com o nosso organismo, ele vai produzir um tipo de vitamina, que é a vitamina D, que é essencial para o nosso corpo, para funcionar nosso corpo, né? Então, sempre nós temos que tomar um pouquinho de sol todos os dias. Mas, para tomar esse sol, nós temos que tomar também alguns cuidados, tá? Então, nós temos que beber bastante água para não ficar desidratado. Temos que evitar tomar sol das 10 da manhã até as 4 da tarde. Temos que usar chapéu, boné, óculos de sol, roupas frescas, leves, claras, tá? E, claro, sempre usar o protetor solar. Então, agora nós vamos falar do último componente. Nós já falamos do ar, já falamos da luz solar e agora nós vamos falar do solo, tá? Mas o que é solo? Vou deixar um videozinho para vocês agora. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na Terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo,
Algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. Vem visitar, pra conhecer, tudo é tão verde, tão bonito, dá gosto de ver. Eu sei que você vai tirar o chapéu pro meu lindo pedacinho do céu. Ah, está sentindo esse cheiro de terra molhada? E por falar em terra, você já pensou por que o solo da praia é tão diferente do solo que encontramos em parques gramados? O planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo, e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos. O solo arenoso é aquele que tem muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir neste solo seco. Raízes com pouca profundidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila. Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais conseguem crescer nele. Mas se o solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar, onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida então? O solo umífero é considerado o ideal. Ele é composto por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é matéria orgânica depositada no solo que resulta da decomposição de animais e plantas mortas, ou se forma através de processos naturais produzidos por bactérias e fungos do solo e por agentes externos, como a umidade e a temperatura. São esses componentes do humus que fornecem nutrientes para as plantas, tornando esse tipo de solo um solo fértil. E aí, você já está pronto para diferenciar os tipos de solo? Então, como eu disse no vídeo, né, solo é tudo que a gente pisa, tá? Tudo que a gente planta, tudo isso é solo, tá? Então, o solo, ele é importante para nós construirmos uma casa, para nós andarmos, tá? Para nós plantarmos o nosso próprio alimento. Então, ele é fundamental, né? Como que ele é formado, o solo? O solo, vocês lembram a nossa aula de geografia? Nós dissemos das camadas da Terra, né? Então, nós dissemos que nós vivemos na crosta terrestre, certo? E que na crosta terrestre ela é formada por rochas, né? Por pedras. Lembra que no manto essas rochas estão derretidas porque a temperatura é muito alta. Então, em cima, como a temperatura é mais baixa, né? Mais frio, então essas rochas elas não estão derretidas, elas estão sólidas.
Então, nós estamos nessa crosta terrestre que é formado, que o solo fica, tá? O solo fica nessa parte da crosta terrestre. Então, as rochas estão lá, mas elas sofrem, igual nós já dissemos na outra aula, com o sol, com o ar, com o vento, e elas acabam se modificando, tá? Que são as modificações que a natureza faz sobre as rochas. Então, demora muitos anos, tá? Ela vai se degradando, ela vai ficando menor, ela vai ficando em partículas pequenas e ela vai formando o solo que a gente conhece, tá? Que seria a terra que a gente conhece para plantar, a areia da praia. Cada solo ele é diferente, a coloração dele, o tamanho das partículas, né? Porque depende de qual rocha que ele é derivado, tá? De qual rocha que foi degradada para formar aquele solo. Então, por isso que na praia a areia é fininha, né? Porque ela é derivada de uma rocha, de uma pedra que era mais fina, era mais clara, tá? Diferente, por exemplo, no campo, que já é aquela terra mais escura, né? Então já é outro tipo de rocha, como foi mostrado no videozinho. O solo ele é composto por ar, água, rochas e material orgânico. O material orgânico são os restos dos animais, então os animais que morreram ali, as plantas que morreram, restos de alimento, tá? Também servem para formar o material orgânico. E esse material orgânico, ele tem muitos nutrientes que são ótimos para o solo, tá? Então eles enriquecem o solo e fica um solo melhor para plantar. Então o solo, ele é importante para nós, para plantarmos, como eu disse, para as plantas, para elas fixarem suas raízes e absorverem a água e os nutrientes, e também para os animais, como por exemplo a formiga que constrói a sua casa dentro do solo, né? As minhocas que vivem na terra, tá? Então ela é importante para todo o ecossistema. Como eu disse, o solo ele é formado por rochas, certo? E essas rochas vão sendo degradadas e ficando pequenininhas. Então, quando a água passa no solo, tá? Através de chuvas ou de outra forma, ela é absorvida por essas partículas, absorvida pelo solo, tá? E ela não fica então nada alagado, a não ser que já seja um solo que tenha muita água, tá? Mas normalmente ela absorve essa água, tá? Que serve para abastecer os nossos lençóis freáticos, que vão depois desaguar nos rios, tá? Seja para irrigar as plantas, tá? Que elas absorvem também essa água. Só que, por exemplo, quando a gente vai para cidades, a gente usa o cimento, o concreto, o asfalto, né? Para construir ruas. E essas substâncias, elas são impermeabilizantes, ou seja, ela não deixa a água entrar no solo, tá? Porque você constrói uma camada em cima do solo e a água ela não consegue penetrar no solo. Então, fica impermeabilizado, tá? A água não entra. Então, o que acontece? Por exemplo, quando tem muita chuva, acontece de ter, às vezes, inundações, né? Às vezes, alagamentos. Por quê? Porque não tem para onde escoar essa água, porque ela não consegue entrar no solo, tá? Outra causa desses alagamentos, dessas inundações, são os lixos que às vezes a gente joga na rua e acaba entupindo os bueiros. E aí não tem realmente para onde escoar essa água, porque ela já não penetra no solo. E aí ela não tem para onde ir. E se ainda os bueiros estiverem todos sujos com lixo, não tem realmente para onde ir essa água. Então ela acaba subindo, acaba tendo os alagamentos. Então agora nós vamos falar um pouquinho da utilização do solo pelo ser humano, tá? Então na pré-história, muitos e muitos anos atrás, o homem ele caçava e coletava as plantas que serviam para alimentar, para eles comerem, tá? Então eles iam num lugar, coletavam as plantas, ficavam ali, caçavam, e quando acabava as plantas ali, eles tinham que mudar de lugar. Por isso que eles eram nômades, porque eles sempre mudavam de lugar, eles não tinham uma moradia fixa, eles não moravam num lugar fixo, tá? Eles iam sempre mudando quando acabava os produtos para consumir. Então, quando acabava as plantas, quando acabava os legumes, as verduras, eles mudavam de lugar.
Só que eles perceberam que eles não precisavam ficar mudando, que era só eles plantarem, tá? E aí que começou, né, a agricultura, que é a gente produzir, né, a gente cultivar o alimento, então que é a gente plantar o nosso próprio alimento, tá? Então eles perceberam isso e não começaram a mudar mais. Então eles deixaram de ser nômades, eles deixaram de não ter uma moradia fixa e ter uma moradia fixa, tá? E construir daí as cidades, né, como nós conhecemos hoje em dia. Então, quais são os prejuízos ambientais que tem nessa utilização do solo para plantar, tá? Então, quando a gente usa aquelas máquinas, elas compactam o solo. O que é isso? Elas tiram o ar do solo, certo? E aí eles não deixam aerado, não tem ar ali dentro e não tem como entrar água também ali dentro, então ele fica um solo ruim, tá? Então, esse é um prejuízo ambiental causado pela agricultura. Outro prejuízo é o uso de pesticidas. Pesticidas é como se fossem inseticidas de pernilongo, né? Só que são para pragas que tem nas plantações. Então, eles usam esses venenos para matar esses bichos que comem a plantação. Só que esse veneno acaba prejudicando a gente, tá? E prejudicando o solo, porque ele cai no solo e é absorvido. Igual ele absorve a água, ele também absorve esses venenos, tá? E também as queimadas, porque para plantar, muitas vezes eles queimam o lugar para tirar toda a vegetação que lá existia para plantar outra coisa, tá? E esse uso indevido do solo, ele pode inutilizar o solo. Às vezes nunca mais a gente pode utilizar aquele solo, tá? Ou vai deixar ele tão pobre em nutrientes, em água e minerais, que não vai dar mais pra gente utilizar para plantar, tá? Então, para a gente plantar, nós precisamos de um solo que seja fofo, arejado, com nutrientes, ou seja, que tenha matéria orgânica, tá? Então, nós temos que fazer algumas coisas na hora que a gente for plantar, tá? Para a gente for cultivar. Então, nós temos que fazer a aração, que é a misturar a terra para entrar ar, deixar ele fofo, tá? Nós temos que fazer a irrigação. A irrigação é muito importante, porque dependendo da planta, ela precisa de mais água, dependendo da planta, ela precisa de menos água, tá? Então, é importante a gente ver qual tipo de planta que nós estamos cultivando, para a gente ver certinho quanto de água que ela vai precisar, tá? E muitas vezes só a chuva não é o suficiente, então nós temos que molhar as plantas, molhar a nossa plantação para que ela cresça, tá? Nós temos a adubação, que é a gente colocar matéria orgânica, adicionar matéria orgânica para ter mais nutrientes, para ele ficar um solo mais rico, para que as nossas plantas se desenvolvam melhor, tá? E nós temos também a drenagem. A drenagem é quando a gente tem muita água no local, por exemplo, é um solo que tem muita água e nós temos que tirar um pouco dessa água. Então, nós temos a drenagem para retirar o excesso de água. Então, o solo, ele também é importante na pecuária, tá? Que é na criação de animais. Mas, nós temos o ponto negativo que, muitas vezes também, para a gente criar esses animais, nós precisamos de um pasto. E muitas vezes nós colocamos fogo nessa vegetação que já existia para ela ficar um pasto para os animais viverem lá. Então, o desmatamento e colocar o fogo é um prejuízo muito grande ambientalmente falando, tá? Então, essa remoção das plantas que já existiam lá para criar os animais é muito prejudicial, tá, para o solo. E acaba empobrecendo o solo, tirando os nutrientes dele, deixando ele mais compacto, sem ar, tá? Então, o solo, ele também é importante para a mineração, que é a retirada de minérios das rochas. Então, dentro das rochas, elas têm minérios, que elas servem para fazer alumínios, moedas, ferramentas, até peças de celulares. Só que nessa mineração, também acaba destruindo um pouco o solo e empobrecendo ele. Tá? E o que nós temos que evitar é de fazer erosão, ou seja, buracos no solo. Para que não ocorra esses buracos no solo, nós temos que proteger ele contra o ar, contra o vento, né? Contra a luz solar, contra tudo que a gente conversou em outra aula que falava que a natureza, os agentes da natureza
que modificavam a paisagem. Lembra na sala de geografia? Então, esses elementos que modificam a paisagem e que modificam o solo, nós temos que proteger o nosso solo contra isso. Por isso, nós não podemos ficar retirando a vegetação que tem lá, tá? Nós temos que cuidar da vegetação e não ir lá e desmatar tudo e retirar tudo, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Beijos e até a próxima aula.